Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nos evangelhos e o nosso capítulo de hoje é Mateus, capítulo 16. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 13 até o 19. Está escrito assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amados, interessante aqui, né? Jesus conversando com seus discípulos, e aí ele pergunta quem que as pessoas estão dizendo que o Filho do Homem é. Eles relatam ali, achando que é algum dos profetas. E aí o Senhor pergunta, mas e vocês? Quem vocês que estão caminhando comigo, que estão aprendendo comigo, quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus deixa bem claro que esse entendimento não é um entendimento natural, mas foi um entendimento, uma revelação dada pelo próprio Deus para Simão Pedro. O Espírito do Senhor trouxe esse entendimento para Pedro, que Jesus é quem? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele faz essa declaração, amados, Cristo, o Filho do Deus vivo, ele reconhece que todas as profecias a respeito de Jesus Cristo, o Messias, iriam se cumprir em Cristo Jesus. Ele está reconhecendo que Jesus era o Messias que viria para a redenção, para a salvação do povo de Israel, porque Israel esperava pelo Messias. As pessoas não estavam reconhecendo aquilo, mas naquele momento Pedro faz esta declaração e reconhece quem é Cristo Jesus. E aí o Senhor Jesus vem e faz uma declaração para Pedro, e sobre esta pedra, né? Jesus faz um paralelo ali com as palavras, porque no original são palavras que faz um jogo de palavras, né? Porque Pedro é Petrus, que é um grande pedaço de pedra, significa um grande pedaço de pedra. Então Jesus faz esse jogo de palavras, Pedro, sobre esta pedra, ou seja, sobre essa revelação que você teve, que é a pedra angular, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades ou as portas do inferno não poderão vencê-la. A pedra angular que sustenta, que é o início para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, é Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso implica toda a obra consumada por Cristo Jesus. Quando nós vemos esta declaração e Jesus dizendo, e é sobre esta declaração é a pedra angular sobre a qual eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, não poderão vencê-la. Esta pedra implica, amados, toda a obra realizada por Cristo Jesus, uma obra de perdão, de redenção, de justificação, uma obra completa de reconciliação, reconciliando a humanidade com Deus. Toda a obra de Cristo Jesus, tudo que ele fez
Tudo que ele é a pedra angular sobre a qual a igreja está sendo construída, sobre a qual a igreja está sendo alimentada. E as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Amados, a igreja não é uma denominação. A igreja não é um templo físico. O templo é apenas o local onde uma parte da igreja se reúne. A igreja são os filhos de Deus, formado por homens e mulheres que nasceram de novo, que depositaram a sua confiança completa em Cristo Jesus, que creram que a obra de Cristo Jesus foi suficiente para trazer perdão, redenção, regeneração, reconciliação. E cada pessoa é membro do corpo de Cristo e todos esses membros juntos formam o que? A igreja do Senhor. E nós já vimos em alguns dias, alguns devocionais atrás, que junto ali com a igreja genuína, verdadeira, que é o trigo, cresce o joio. O joio e o trigo crescem juntos. Então nós precisamos ter em mente, amados, que a igreja não são os sistemas. A igreja não é a nomenclatura que o homem dá, nomenclatura humana. A igreja é formada por filhos e filhas de Deus, homens e mulheres que se renderam completamente a Deus, que confessam a Jesus Cristo todos os dias como seu Senhor e como seu Salvador e estão sendo edificados sobre essa pedra angular que Cristo é o Filho do Deus vivo, Cristo fez uma obra completa. E esses homens e essas mulheres, eles formam a igreja do Senhor. E por mais que pareça que as portas do inferno prevalecem contra a igreja, aqui a palavra nos garante que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas quando nós vemos a história da igreja primitiva e vemos toda a perseguição que os cristãos dos primeiros séculos, primeiro e segundo século, eles sofreram, século 1, 2, 3, toda a perseguição que eles sofreram, toda a matança que teve de cristãos, tudo aquilo serviu para impulsionar ainda mais a pregação do evangelho. Cristãos em fuga muitas vezes fugiam para outros lugares, para outras cidades e consigo eles levavam a mensagem do evangelho. Aqueles que eram martirizados, eles eram enaltecidos por manterem a fé na suficiência de Cristo Jesus mesmo diante da morte. E então a fé em Cristo Jesus foi cada vez mais sendo o que? Difundida. Toda aquela perseguição, todo aquele martírio, ao invés de enfraquecer a igreja, aparentemente parecia que as portas do inferno estavam vencendo, mas não estavam. Ao invés de enfraquecer, fortaleceu ainda mais. Deu ainda mais ânimo para aqueles que permaneceram vivos continuarem crendo, pregando, vivendo o evangelho, disseminando a palavra de Deus por todo o mundo. E hoje não é diferente, amados. Quando nós olhamos, é um tipo de destruição diferente que nós vemos hoje, principalmente aqui no Ocidente. Claro, se nós formos olhar para a igreja no Oriente, eles continuam sendo perseguidos e continuam sofrendo a morte física. E quando nós olhamos, eles continuam. A igreja no Oriente, ela permanece do mesmo jeito que era a igreja primitiva. Ainda que morram, eles permanecem fiéis, crendo, declarando a sua fé em Cristo Jesus. Mas nós, aqui do Ocidente, nós temos outros tipos de destruição, de morte, mas a igreja genuína, o trigo, não o joio, o trigo, nunca é destruído. As portas do inferno não vencem, não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque a igreja do Senhor está fundamentada, firmada
na rocha genuína, na pedra angular que é Cristo Jesus. E quando Jesus faz esta declaração, eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Quando nós vemos isso, amado, Jesus estava fazendo uma declaração de Isaías 22, em que fala exatamente isso sobre Jesus. Ele teria as chaves, lá em Isaías fala sobre as chaves de Davi. O que ele abre, ninguém fecha, o que ele fecha, ninguém abre. Amados, esse é o poder do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele entregou essas chaves do reino dos céus para todo aquele que crê. Nós temos o poder e a autoridade por estarmos em Cristo Jesus. Não podemos tirar essa expressão, essa verdade fundamental em Cristo. Por estarmos em Cristo, nós temos as chaves do reino dos céus e podemos trazer as verdades do céu para a terra. Podemos estabelecer uma vida que é coerente com a vida do reino de Deus, com a vida do céu. Amados, isso é glorioso demais e nós precisamos nos fixar nessa verdade, viver essa verdade. Se nós permanecemos, é o que Jesus falou lá no Evangelho de João, nós veremos quando chegarmos no Evangelho de João. Se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim, veja que é uma atitude que nós precisamos ter de permanecer em Cristo. E as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e será concedido. Por quê, amados? Porque quando nós permanecemos em Cristo e as palavras dele permanecem em nós, nós temos uma vida alinhada com a vida de Deus, com os pensamentos de Deus, com o coração de Deus. E as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos pedidos serão em concordância com o céu. E então o que nós pedirmos será concedido, porque não são pedidos materialistas, egoístas, egocêntricos, arrogantes, presunçosos, naturais, não, são pedidos alinhados com o reino, porque nós entendemos que fazemos parte do reino e quando nós oramos assim, a nossa oração é atendida. É isso que Jesus está falando aqui. Eu vou dar a você, Pedro, e é a todos nós que cremos em Cristo Jesus. Eu vou dar a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Deixa eu ler esse versículo com você, na versão amplificada, que traz os significados das palavras no original grego, que fica mais fácil para nós compreendermos. Está escrito assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar, ou seja, declarar impróprio e contra a lei na terra, deve ser o que está ligado nos céus. E tudo o que você desligar, ou seja, declarar lícito na terra, deve ser o que está desligado nos céus, desatado nos céus. Ou seja, tudo aquilo que é livre no céu, nós podemos trazer para a terra. E tudo aquilo que não é livre, que não é lícito, que não está de acordo com a lei do reino de Deus, tudo aquilo que não está coerente com o reino de Deus, nós podemos ligar no sentido de amarrar e não deixar que isso se torne realidade nas nossas vidas aqui na terra. Amados, o Senhor nos deu esse poder como igreja. O Senhor nos deu essa autoridade como igreja. Nós temos essa autoridade e as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Ainda que aparentemente, assim como era lá na igreja primitiva, parecia que a igreja estava sendo derrotada quando os cristãos eram mortos numa arena, comido por leões, parecia que a igreja estava sendo destruída, mas não estava sendo destruída. Amados, nós precisamos entender isso.
Precisamos pedir ao Senhor para que ilumine os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que a gente possa ver com os óculos de Deus, para que a gente possa enxergar como Deus enxerga. Às vezes, a aparência desse mundo aqui dá-se a entender que a igreja está sendo enfraquecida, que a igreja está sendo destruída, mas a verdadeira igreja que é construída na pedra angular a partir de Cristo Jesus nunca será destruída, nunca, porque ela está fundamentada na rocha que é Cristo Jesus. E eu e você fazemos parte dessa igreja, somos filhos de Deus, estamos sendo edificados sobre a rocha. Edificados é construídos, amados. Nós somos construídos dia após dia, de glória em glória, pelo nosso Senhor. Mas nós precisamos o quê? Permanecer. O que nós não podemos é sair dessa rocha. O que nós não podemos é, de livre e espontânea vontade, abandonar esse fundamento. É por isso que lá em João Jesus fala, se vocês permanecerem. Amados, a caminhada cristã é uma caminhada de permanência, de perseverança, de permanecer no mesmo lugar, firmados em Cristo Jesus. E nós precisamos disso. Nós precisamos compreender que quando nós estamos em Cristo Jesus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que pareça que a nossa vida, que a nossa casa, que a igreja do Senhor está sendo destruída, não está. Não está. Nós estamos avançando para a glória de Deus. O que vai sendo destruído são os arrogantes, os orgulhosos, os presunçosos, aqueles que decidem sair da rocha genuína e viver o seu próprio caminho. Porque a palavra diz que Deus resiste aos soberbos, orgulhosos, arrogantes, mas Ele concede graça aos humildes. Amados, que eu e você, nós entendamos essa verdade e nós possamos desfrutar dessa verdade, é glorioso demais. Nós estamos em Cristo Jesus, que nós possamos permanecer. O que é permanecer? É continuar crendo, confiando na suficiência de Cristo Jesus. É mesmo quando tudo ao nosso redor nos diz para tentarmos viver da nossa maneira, na força do nosso braço, do nosso jeito, e nós continuamos, nós decidimos, não, eu vou ficar aqui. Eu vou permanecer nesse caminho aqui, porque esse é o caminho da verdade. Eu vou continuar confiando completamente em Cristo Jesus. Ainda que zombem de mim, ainda que deem risada de mim, ainda que me questionem, eu vou continuar vivendo alicerçado na rocha, na pedra angular, que é Cristo Jesus. Eu vou continuar meditando na palavra, eu vou continuar orando, eu vou continuar estudando a palavra. Ainda que venha todo tipo de argumentação contra o meu estilo de vida, ainda que o inimigo lance todo tipo de argumento que se levanta contra a vontade de Deus, eu vou permanecer na vontade de Deus. Eu vou permanecer em Cristo. Eu vou continuar honrando a Deus, amando a Deus. Eu vou continuar perdoando as pessoas, honrando o pai e a mãe, né? Para quem tem pai e mãe vivos, eu vou continuar honrando o meu pai e a minha mãe. Eu vou continuar amando a minha família. Eu vou continuar liberando palavras de vida sobre a minha casa. E para os cônjuges, eu vou continuar amando, me entregando ao meu cônjuge, vou continuar orando por ele, vou continuar crendo na suficiência de Cristo Jesus sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Eu vou continuar vivendo assim. Eu não vou sair. Eu não vou me retirar da pedra angular, eu vou continuar sendo edificado, edificada aqui, construída aqui, na verdade de Deus para mim. Eu não vou me deixar levar pela ganância, pela prepotência, pela avareza, não, eu vou continuar aqui na pedra angular.
Vou continuar vivendo debaixo da generosidade, do amor, da graça, da fidelidade do meu Deus. Eu não vou ceder ao medo, às preocupações da vida, às distrações da vida. Não, eu vou continuar firme no meu Senhor. Eu não vou deixar que as preocupações da vida, não vou deixar que as riquezas desse mundo sufoquem a palavra de Deus. Não, eu não vou permitir isso. Eu vou continuar alicerçado na pedra angular que é Cristo Jesus. Ele já me deu as chaves do reino dos céus e eu posso viver, eu posso trazer o reino dos céus para dentro da minha casa, para dentro da minha vida, para os meus relacionamentos, e é assim que eu vou viver. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha vida, contra a minha casa. Amados, nós temos essa verdade para nós. É a verdade no coletivo, falando da igreja, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, mas se elas não prevalecem contra a igreja, elas também não prevalecem contra os membros do corpo de Cristo. As portas do inferno não prevalecem contra o corpo e nem contra os membros do corpo de Cristo quando nos colocamos assim, amados, firmes. Sabe, que eu e você nós possamos nos sujeitar mesmo a Deus, rendidos ao Senhor, compreendendo o poder e a autoridade que nós temos por estarmos em Cristo. Não provém de nós mesmos esse poder e essa autoridade, mas é por estarmos em Cristo. Ele já nos deu as chaves do reino dos céus. E nele, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. É em Cristo, não é fora de Cristo. Não é fora de Cristo. Tem muitas pessoas, infelizmente, achando que elas são boas em si mesmas, que elas têm poder e autoridade em si mesmas. Elas estão tirando essa expressão em Cristo, essa verdade fundamental da vida cristã em Cristo, e elas estão confiando em si mesmas, confiando na sua própria fé, confiando no seu próprio poder, na sua própria autoridade. Mas é em Cristo que nós não somos destruídos. É em Cristo que as portas do inferno não prevalecem contra nós. É em Cristo que nós temos as chaves do reino dos céus. É em Cristo que nós trazemos as verdades do reino de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a terra, aqui, aonde estamos vivendo hoje. É em Cristo. Em Cristo. Por causa dele, por meio dele e para a glória dele. E isso precisa ficar muito claro para nós, amados. Amados, que eu e você, nós possamos nos render mesmo. Nos render ao Senhor e viver em completa confiança em Cristo Jesus. Ele é a pedra angular. É nele que nós precisamos ser edificados, construídos, forjados. Que eu e você permaneçamos firmes e fiéis, independente das circunstâncias ao nosso redor. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Ainda que pareça, ainda que circunstâncias contrárias, uma forma simplesmente natural de ver as coisas, pareça que a igreja está sendo destruída, que a nossa vida está sendo destruída, mas não está. Quando permanecemos em Cristo, nós nos tornamos inabaláveis, mais do que vencedores. Que eu e você possamos compreender o que é viver a partir de Cristo Jesus, a partir de Cristo Jesus, assim como a declaração que o apóstolo Paulo fez: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Que eu e você possamos entender que o Espírito Santo traga a profundidade dessa revelação aos nossos corações e nós possamos viver a partir de Cristo. Ele é a pedra angular. Em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua verdade. Obrigada porque o Senhor não falha. Obrigada porque o Senhor é poderoso. Ah, Senhor, que em nome de Jesus, eu e os meus irmãos tenhamos os olhos do nosso entendimento e do nosso coração iluminados. E nós possamos compreender que o fundamento, que a pedra angular da nossa vida é o Senhor. Que nós precisamos permanecer no Senhor,
firmes e constantes no Senhor, na sua verdade, na sua palavra, no seu poder, na sua autoridade, em ti, nós já somos mais do que vencedores. No Senhor, quando permanecemos em ti, Senhor Jesus, nós somos mais do que vencedores. O Senhor mesmo já expôs na cruz do Calvário todo o principado, toda a potestade. A palavra nos garante que foram expostos à vergonha pública. O Senhor já despojou todo o principado, toda a potestade. E quando nós permanecemos em ti, nós desfrutamos desse poder, dessa autoridade, e as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Pelo contrário, nós avançamos de glória em glória, de fé em fé, para a sua glória. Em nome de Jesus, ilumina os olhos do meu coração, ilumina os olhos do coração dos meus irmãos, para que nós entendamos essa verdade e vivamos essa verdade, nos rendendo dia após dia ao Senhor, ao seu estilo de vida, ao seu modelo de vida, um modelo de vida de amor, de entrega, de perdão, de rendição, de generosidade, de mansidão, que eu e os meus irmãos nós possamos nos render ao Senhor, dia após dia, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.